Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Hoje eu vou compartilhar com vocês a história de uma mulher extraordinária, de consciência puríssima. Seu nome, Joana III de Navarra. Ela era filha única de Margarida de Navarra, que passou para ela bons valores. Ela foi reformadora do seu reino e líder dos protestantes huguenotes franceses. Com Martinho Lutero, Joana de Navarra foi fiel à consciência e afirmou publicamente que a palavra de Deus, o Evangelho vivo, era para ser lido e entendido pelo povo. Era verdadeiro aquilo que estava sendo pregado pela Reforma. Na opinião dela, indecisão era deslealdade e covardia para com Deus, contra a consciência e contra o povo. Assim como sua mãe, Joana é pouco lembrada, mas teve notória contribuição na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Sua força de caráter, aliada à confiança em Deus, a ajudou em situações adversas. Em 1560, no Natal, Joana fez sua profissão de fé pública e nunca mais olhou para trás, mesmo enfrentando perseguição religiosa e guerra e sendo considerada inimiga pelos outros religiosos da época. Quando ela se converteu a Jesus, João Calvino, o grande reformador, escreveu-lhe exortando a se aplicar diariamente ao estudo das Escrituras. O reformador, com quem Joana manteve assídua correspondência, afirmou que ela era elogiável. Joana fazia questão de realizar os cultos na corte francesa, lá nos seus aposentos, com as portas abertas. Com a morte do marido, ela mudou-se para Navarra, onde exerceu o controle exclusivo do seu reino. Em resposta ao rei da Espanha, Filipe II, que exigiu que ela renunciasse sua política religiosa, Joana declarou que Deus lhe dera o governo daquele pequeno país para que o governasse segundo o Evangelho de Jesus e ensinasse ao povo as leis divinas. Disse mais para o rei que ela confiava mais no Senhor, que era alguém muito mais poderoso que o rei da Espanha. O Papa Pio IV enviou um embaixador com ameaças de ordem expressa para que Joana restabelecesse o catolicismo onde ela vivia. Em sua mensagem, ele tentou fazer com que ela lançasse fora as coisas que ele considerava heresia e retornar ao verdadeiro aprisco. Diante disso, ela respondeu que o seu reino não reconhecia a autoridade papal. Joana fez intercâmbio com os grandes reformadores da época para que eles pudessem pregar em seu país e pregassem o Evangelho de Jesus Cristo. As suas ações foram confisco dos bens que eram usados pela igreja indevidamente e sua distribuição aos pobres. Além disso, ela promoveu a fundação de uma faculdade em La Rochelle, a fim de ser um seminário e um centro de formação de teólogos ao ministério sagrado. Ela nos ensina muitas coisas, e essa história maravilhosa dessa mulher maravilhosa, Joana, nos ensina que nós temos que manter a nossa consciência pura. Olha o que o Evangelho nos diz. Por isso, eu também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16. Como é bom eu e você estarmos bem com a nossa consciência. Fazendo o correto, nós sempre teremos a consciência tranquila. Ela, no entanto, pode acusar como defender uma pessoa. Isso você pode ler também na Palavra de Deus em Romanos, o capítulo 2, no versículo 15. Cada pessoa tem uma consciência própria e precisa aprender com Jesus o que ele considera certo e o que o Evangelho nos mostra que é o correto. Vemos na história de Joana que, após conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, ela não teve nenhum resquício de indecisão. Pelo contrário, porque foi justamente sua consciência que a ajudou a distinguir entre o certo e o errado em Cristo Jesus. Você que é cristão e você que é cristã, se tem uma recomendação que eu posso fazer, esforce-se para que a sua consciência seja guiada por Deus e nunca acabe distorcida pelo pecado. Peça forças ao Espírito Santo para que isso não aconteça. Quando você se guia de acordo com o que é bom e certo, você evita o que é mal e não se sente aflito, aflita ou ansioso e ansiosa.
Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a manter a nossa consciência pura diante de Ti, cada vez mais tendo consciência do certo e do errado dentro daquilo que o Senhor nos ensina no Evangelho. Ajuda-nos, abençoa-nos, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.